Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando aqui um vídeo plantão para falar sobre o nosso Vasco da Gama e para falar sobre a venda da SAF, praticamente sacramentada para Marcos Lamáquia, o filho do dono da Crefisa. Você vai ter todas as informações aqui nesse vídeo. É plantão mesmo, é vídeo urgente, estou gravando nesse momento meia-noite e 45, tá? A hora que eu tô gravando, porque nessa madrugada, né? Muita gente vai estar assistindo esse vídeo pela manhã. Claro, quem tá acordado vai assistir por agora, mas a grande maioria vai ver esse vídeo quando acordar. Então, bom dia para você. É isso mesmo. Tivemos aí reviravolta na madrugada, avanço na madrugada, porque o Globoesporte.com publicou que Vasco e Marcos Lamáquia encaminharam ali um acordo para a venda da SAF do Vasco da Gama num valor superior a 2 bilhões de reais. Isso mesmo que você está ouvindo, 2 bilhões de reais. A gente vai dar uma olhada junto aqui nessa matéria do Globoesporte.com, a reportagem que foi feita pelo Bruno Murito e pelo Rafael Zarco, dois jornalistas bastante respeitados, né? Ali do quadro do Globoesporte.com. A matéria do GE diz o seguinte, ó, que a diretoria vascaína e os representantes de Marcos Lamáquia se reuniram nessa semana para mais uma rodada de negociações da venda da SAF do Vasco. E após longas discussões e análises financeiras, as partes encaminharam um acordo para a venda da SAF num valor superior a 2 bilhões de reais. As negociações ainda passam pelo cronograma final de investimento antes de ser levado aos conselhos do Vasco para aprovação. Ao mesmo tempo, o Marcos Lamáquia trabalha para poder passar pela agência do Fair Play financeiro da CBF. A matéria continua dizendo que já existe um pré-acordo com compromissos de investimentos mínimos estabelecidos para cada área do clube, entre elas transferências de atletas, folha de pagamentos, infraestrutura em CT, fluxo de caixa, esporte olímpico e outras coisas mais, né? E todavia o clube e a SAF, a princípio, o novo investidor vai seguir o previsto ali no pagamento da recuperação judicial. A matéria segue dizendo que o Vasco ainda não se manifesta sobre o acordo, mas o Pedrinho na CBF essa semana mostrou confiança, né, em fechar essa transação. O Vasco confia que Lamáquia realize investimentos para além do mínimo obrigatório. O acordo é pela compra de 90% da SAF do Vasco da Gama, muito perto aí de ser sacramentado por mais de 2 bilhões de reais para o Marcos Lamáquia. A parte que cabe para ACAP do espólio da 777 é de responsabilidade do Vasco e está inclusa ali no preço da venda da SAF. Mas nenhuma das partes acredita que terão entraves ali para o avanço da negociação, até porque a ACAP quer mais é que venda mesmo para receber o dinheiro dela de volta, né? O Vasco não vai se manifestar até a conclusão da negociação e a assinatura dos documentos e até passar pelo Conselho dos Beneméritos Deliberativo e demais poderes do clube, mas o Globoesporte.com já crava, né, que a negociação está praticamente sacramentada para a venda da SAF do Vasco para o Marcos Lamáquia, filho do dono da Crefisa, né, por um valor aí de mais de 2 bilhões de reais. O filho do Lamáquia fundou em 2011 a Blue Star, que é uma gestora financeira de fundo de investimentos, mas ele já foi diretor da Crefisa por muitos anos e também trabalhou no Banco Alfa. Hoje ele vive em Aspen, nos Estados Unidos, e também em São Paulo. Ele acompanha de perto as negociações e as repercussões entre torcedores vascaínos e colocou ali parte da estrutura jurídica e financeira de suas empresas para se debruçar sobre os números desse negócio. Hoje, a divisão da SAF do Vasco está da seguinte forma: 30% pertence ao clube associativo, 31% pertencem à 777, né, que comprou ali em 2022 com alguns aportes. Esses 31% estão ali na justiça, mas pertence à ICAP, né, que foi quem herdou as coisas da 777,
e 39% estão sob o poder do Vasco da Gama. Mas a venda acontecendo será de 90%, tudo ali para o Marcos Lamáquia, né? Para o filho do dono da Crefisa, nesse valor de 2 bilhões. Aí a ICAP vai pegar ali o correspondente aos seus 31%, né? E, enfim, no fim das contas, tudo fica sob o comando ali do Marcos Lamáquia. Bom, além da matéria do Globoesporte.com, o Diogo Dantas, do Globo.com, na sua coluna, também cravou. Ele postou o seguinte, Vasco avança para a venda de 90% da SAF. Entenda as etapas já superadas. Ele diz que clube e investidor já deram o aval mútuo para a operação, que vai englobar um pacote de dívidas ali também do clube. A matéria, em resumo, diz o seguinte, que o Vasco tem negociações avançadas para a venda de 90% da SAF para investidores liderados ali pelo empresário Marcos Lamáquia, filho de José Carlos Lamáquia, que é o dono da Crefisa, e o Marcos, né, é enteado da Leila Pereira, presidente do Palmeiras. O blog apurou que 2 etapas consideradas essenciais já foram vencidas: a avaliação mútua entre clube e investidor e a solução que envolve ali a ICAP, né, em relação à divisão dos percentuais da SAF que estão sob o poder do clube associativo por determinação judicial após a briga com a 777. O novo investidor compraria 90% da SAF e 10% ficaria com o clube associativo. Hoje 30% pertence ao clube, 31% à ICAP e 39% estão sob o poder do Vasco. O Vasco venderia mais 20% em relação à compra anterior e no valor da negociação ainda não definido, a participação da seguradora que herdou a parte da 777 deve estar resolvido, né? Avaliado e contabilizado dentro ali da operação. Enfim, a operação também prevê que no pacote ali estejam incluídas as dívidas, os acordos da recuperação judicial e os compromissos, né, de jogadores, de pagamento de jogadores, né, assumidos ali anteriormente que estão fora da recuperação judicial. A diretoria do Vasco acredita que, ao contrário, né, do investidor anterior, a 777, esse novo investidor apresenta uma solidez significativa, especialmente em relação às garantias financeiras, né, para poder gerir o clube. Bom, meus amigos, acho que durante o dia a gente vai ter mais informações, mais novidades sobre isso, mas já dá para cravar que está praticamente certo, né, que avançou de uma forma muito considerável a venda da SAF do Vasco, 2 bilhões de reais, mais de 2 bilhões de reais para Marcos Lamáquia. Acredito aí que nesse mês de abril, provavelmente a gente pode ter um novo investidor